nós vimos que no capítulo 14 e 15, que já havia na igreja de Roma problemas relacionados com a lei de Moisés. Paulo fala daqueles irmãos fracos, que eram judeus que tinham escrúpulos, que não se sentiam livres, mesmo que eles creram que Cristo já os tinha libertado da lei, eles ainda não se sentiam livres para comer todo tipo de comida. Eles queriam ficar naquela dieta que eles aprenderam como judeus. O judeu não come qualquer coisa, ele tem uma dieta específica que está lá no livro de Levítico. Então, mesmo o judeu crente, ele ainda se sentia preso a isso. Ele não se sentia livre para comer qualquer coisa. Por outro lado, havia judeus e não judeus que agora se sentiam livres para comer. Fomos libertos. Cristo cumpriu a lei. A gente não tem mais que seguir aquelas regulamentações do Antigo Testamento. Nós podemos desfrutar de toda a coisa boa que Deus criou. E os dois grupos estavam tendo dificuldade de relacionamento, o que prova que já na igreja de Roma havia a semente ou o ambiente propício para falsos mestres se levantarem e defenderem a doutrina da justificação por obras. A esse ponto, lá no capítulo 14 e 15, Paulo não está tratando disso ainda. Lá é uma discussão entre irmãos sobre como é que eles iam ter comunhão. Você vai me convidar na sua casa, mas eu não como carne de porco. Você vai me chamar na sua casa e eu não como galinha cabidela, né? Como é que vai ficar isso? Né? Não dá para ter comunhão. Então essa era a discussão, abro mão, não abro mão, uso a minha liberdade, não uso da minha liberdade. Então a discussão era sobre essas questões secundárias, mas aqui Paulo está falando de gente que está pregando contra a doutrina que eles receberam. E é aqui que entra a diferença entre erro e heresia. O erro está no capítulo 14 e 15. Alguém estava errado ali, ou aquele que achava que podia comer de tudo, ou aquele que achava que só podia comer legumes para não ofender a Deus. Só que os dois iriam para o céu, mediante a fé em Jesus Cristo, porque essa diferença de opinião não abalava a salvação em Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo, se afasta desse pessoal, porque o que eles estão ensinando é contrário à sã doutrina. Aqui é heresia. Heresia é todo erro que afeta a salvação. Então, com relação aos erros, nós podemos conviver como irmãos, mas com heresia, com herético, a gente tem que se apartar. Aí já é outro nível de erro, porque ele atinge a nossa salvação. Então, no capítulo 14 e 15, Paulo tratou desse engano de alguns irmãos que ainda tinham escrúpulos em comer alguma coisa, mesmo que tinham crido em Cristo Jesus. Mas aqui é diferente. Na igreja de Roma, já havia pessoas que estavam querendo dizer que a salvação era pelas obras da lei, por guardar estas coisas e não somente pela fé em Cristo Jesus. Como é que a igreja então deveria tratá-los? Como é que a igreja deveria tratar essas pessoas que estão em desacordo com a doutrina, ensinam trazem uma mensagem que está contrária à palavra de Deus, provocando divisões e escândalos? Como é que nós devíamos tratá-lo? Paulo diz duas coisas. Estão aí no verso 17. A primeira, notai bem essas pessoas. Verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Notar bem significa ficar de olho, ficar alerta, para não ser surpreendido e ter cuidado. Não sair da sua vigilância e do seu campo visual nem um minuto. Note bem, marque essas pessoas, fique de olho nessas pessoas, atenção, cuidado com essas pessoas, porque você não pode virar as costas para elas. Você não pode fazer isso, porque senão você vai ser surpreendido. Segunda coisa que Paulo diz, final do verso 17, afastai-vos deles. Ou seja, não tenham nenhuma proximidade com essas pessoas e nem permitam que elas tenham proximidade com as igrejas de vocês, o que significa, não receba essas pessoas nas igrejas de vocês. Não dê a ela espaço ou oportunidade para ensino ou para exercer qualquer influência, mas se afasta desse pessoal, não queira nada com isso. Não tenha proximidade com elas. Ainda não era caso de disciplina e de exclusão. Paulo está aqui sugerindo cautela, exortando fortemente que a igreja seja cautelosa com esse pessoal, que não dê espaço para esse pessoal. Álvaro, isso aqui é muito importante a gente fazer algumas observações. A primeira delas
é que volto ao assunto anterior, quando os irmãos estavam discutindo se podia comer porco ou não, era uma discussão entre irmãos, Paulo recomenda o quê? Abra mão, conviva, né? Você vive para agradar o próximo, convivam entre si, não quebrem a comunhão da igreja. Mas quando se trata de um ensino contrário à palavra de Deus, Paulo diz, se afastem desse pessoal, não receba esse pessoal, não dê lugar na igreja, na sua vida, na sua mente para a doutrina dessas pessoas. O problema é que a diferença entre essas duas coisas às vezes é muito tênue. Até onde, ou quem é que vai dizer o que é erro e o que é heresia? Até que ponto eu posso dizer essa pessoa está ensinando alguma coisa que está contrária à palavra de Deus? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente vê um falso profeta de uma grande denominação enganando o povo com a falsa teologia, e algumas pessoas ingenuamente chegam para mim e dizem assim, pastor Augusto, não será que ele é sincero? Não vejo isso. Pode ser que tenha gente na igreja dele que seja sincera e que está sendo enganada pelo falso profeta. Mas que ele seja sincero, eu acho que não. Não é assim que o Novo Testamento trata pessoas que promovem falsas doutrinas. Sempre o ponto é esse, eles fazem isso porque estão movidos por uma intenção errada que geralmente é dinheiro ou lucro, ou popularidade, ou fama, ou poder, ou qualquer outra coisa. Então não há compaixão nem há misericórdia nenhuma para aquele apóstata herético que nega a palavra de Deus e ensina essa verdade às pessoas. O tratamento do Novo Testamento é muito sério, exatamente porque entende que o alvo é enganar as pessoas, como Paulo diz aqui, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Os incautos, eles vão ser enganados. Os incautos vão ser enganados por falsos profetas, porque eles usam, Paulo diz aqui, suaves palavras e lisonjas. Essas duas expressões, elas têm a mesma raiz na língua grega, que é a palavra para promessa. E poderia ser entendido como eles enganam as pessoas fazendo com palavras promessas e dizendo ao povo aquilo que o povo quer ouvir. É isso que significa suaves palavras e lisonjas. Agradar o coração do povo, dizer ao povo o que eles querem ouvir. Em vez de dizer a verdade, jogar para a plateia. Não é? Em vez de jogar mesmo, jogar para a plateia. O que é que o povo quer? O que é que o povo quer ouvir? É assim que eles enganam o coração dos incautos. E geralmente esse pessoal é extremamente capaz em fazer esse tipo de coisa. Um incauto é a pessoa que é simplória, teologicamente falando. É aquela pessoa que diz que teologia não importa, que teologia é uma coisa difícil, complicada, vamos amar os irmãos, fazer missões e fazer o bem. Esse é o evangelho, esse é o simplório, esse é o incauto, porque ele não vê o valor da doutrina. E exatamente porque ele não vê o valor da doutrina, ele não estuda, e, consequentemente, ele não tem discernimento, e quando vier alguém com suaves palavras e lisonjas, ele vai engolir a isca, o anzol, a linha, a chumbada e a vara toda. Vai embora, porque ele é incauto, ele acha que não. Eu já contei aqui para vocês, mas não canso de contar, que eu sempre morro de rir, daquela mulher que me mandou um Twitter, dizendo assim, meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Eu fiquei tão lisonjeado. É demais. Não tem discernimento nenhum. Discernimento nenhum. Eu termino então pedindo a vocês nessa noite que não deixem de perceber a importância da verdade. E especialmente um apelo para aqueles que gostam de escutar tudo, ler tudo, absorver tudo, sem critério, sem peneira, sem filtro e sem discernimento. Alguns acham que tem que manter a mente aberta. Eu comparo a mente a uma boca. Eu mantenho minha boca aberta até o alimento chegar. Quando ele chega, eu fecho. Mastigo, engulo e me alimento. Mas tem gente cuja mente é uma boca aberta o tempo todo.
Ele não digere nada, não engole nada, não mastiga nada, não se alimenta de nada. Ele lê tudo, observa tudo, não tira conclusão nenhuma, não tem doutrina, não sabe de onde vem nem para onde vai. Não seja assim. Mas a palavra de Deus é muito clara e serve de referência para nós do que é a verdade. Vamos segui-la. Oremos.